A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós estaremos dando início ao segundo trimestre do ano de 2023 das lições bíblicas jovens. Este trimestre nós estaremos estudando o tema encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinamentos dos Salmos. Então, nesse trimestre, nós vamos estudar o livro dos Salmos. Neste trimestre, meus queridos irmãos, nós vamos mudar a sistemática do nosso canal exclusivamente nas lições jovens. Nós iremos apenas fornecer a leitura da lição bíblica, ou seja, vai ser a lição bíblica em áudio postada semanalmente. Então, que Deus abençoe os irmãos e que este trimestre seja de bênção na sua vida. Não se esqueça que na descrição desse vídeo nós estaremos fornecendo o link para o teste online, bem como o download do PDF para o teste online para aqueles irmãos que assim desejarem levar o seu teste para a sua sala de aula. Lição 1. O livro de Salmos. Texto principal. E disse-lhe: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Lucas, capítulo 24, versículo 44. Resumo da lição. O livro dos Salmos nos ajuda em nossa vida com Deus. Ele nos permite potencializar a nossa devoção ao Altíssimo. Texto bíblico. Lucas 24, versículo 44 ao 49. E disse-lhe: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhe o entendimento para que compreenderem as Escrituras. E disse-lhe: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Introdução. Ao longo deste trimestre, estudaremos porções do livro de Salmos. Esta obra é uma das mais belas expressões do Espírito Santo por meio de seus autores no Antigo Testamento. Nesta primeira lição, abordaremos o livro do tempo de Jesus e da Igreja do primeiro século, bem como seu título, autoria e data. Analisaremos a composição e o objetivo de Salmos e focaremos em alguns temas importantes desse precioso livro. Assim, o nosso propósito ao longo deste trimestre é que a sua vida devocional seja potencializada e edificada para a glória de Deus. Tópico 1. Um livro que fala ao coração. Ponto 1. O livro de Salmos e Jesus. Na leitura bíblica, o evangelista apresenta o livro dos Salmos como escritura que fala da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Lucas 24, 44. Não por acaso ele tinha lugar na vida devocional de nosso Senhor, além de ocupar um lugar no ministério de Jesus, juntamente com o livro de Isaías. O livro dos Salmos é o mais citado pelo Senhor no Novo Testamento. Por isso, ao longo da história da Igreja, o povo de Deus sempre lê os Salmos, tendo em Jesus o Cristo que se revela no livro. Ponto 2. O livro de Salmos e a Igreja. Esse livro sempre auxiliou a vida devocional da Igreja de Cristo.
Encontramos evidências disso quando o apóstolo Paulo menciona a forma de a igreja primitiva se reunir. Quando vos ajuntai, cada um de vós tem salmo. 1 Coríntios 14, 26. Ou como ordem na epístola paulina, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Efésios 5, 19. Esses versículos rastreiam uma prática comum da igreja antiga. Os primeiros cristãos oravam, cantavam e sentiam os salmos. Não era um exercício de mera repetição, mas de profunda devoção, em que as palavras do saltério passavam a ser as suas próprias orações, as poesias suas próprias canções. Ponto 3. O título do livro. O título do livro de Salmos remota a ideia de devoção a Deus. Por isso os hebreus o denominavam de Terrilim, com o sentido de louvores. O título, tal como conhecemos hoje, deriva da palavra latina, psalmos, e da grega, psalmos. Ambas traduzem a ideia de toque de um instrumento musical. Assim, com base na terminologia hebraica, latina e grega, bem como a tradição do uso do livro de Salmos com Jesus e sua igreja, podemos afirmar que ele remota uma coletânea de 150 poesias que edifica a vida espiritual do povo de Deus. Judeus foram fiéis, tocados por essa coletânea. Os Salmos também é denominado de saltério. Os primeiros cristãos tiveram seus corações aquecidos por essas belas e espirituais poesias. Você, em pleno século XXI, pode ser edificada espiritualmente pela beleza das canções de Salmos. Ponto 4. Autoria e data. Não há apenas um autor no livro de Salmos. Este livro sagrado foi escrito por várias mãos, guiadas e inspiradas pelo Espírito Santo. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Nesse sentido, metade das poesias de Salmo é atribuída a Davi. Há salmos atribuídos aos filhos de Corá, como Salmo 42. Há também os atribuídos a Asaf, como Salmo 50. Há salmos atribuídos a Salomão, Emã, Etã e, finalmente, há salmos com autoria desconhecida. Quanto à data de autoria, podemos dizer que a maioria dos salmos foi escrita entre os séculos 10 e 5 a.C. Assim, há os que foram escritos no tempo de Moisés, outros após o reinado de Davi e outros ainda após o exílio dos judeus. Portanto, esse livro abrange quase toda a história de Israel no Antigo Testamento. Tópico 2. Composição e propósito de Salmos. Ponto 1. A divisão do livro de Salmos. Já vimos que o livro de Salmos é uma coleção de 150 poesias. Como um livro poético, ele está na mesma categoria de livros como Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Contudo, o livro de Salmos é formado por uma coletânea de 5 outros livros. Vejamos. A. Livro 1. O primeiro livro é formado pelos Salmos 1 a 41. Essa coleção é de autoria de Davi. O Salmo 1 é uma introdução à primeira coleção, livro 1, em que é descrita uma promessa para os que se entregam à palavra de Deus e um alerta para quem escolhe o conselho dos ímpios. B. Livro 2. O segundo livro é formado pelos Salmos 42 a 72 e é de autoria variada. Essa coletânea traz orações pessoais e ações de graça. C. Livro 3. O terceiro livro é de Salmos 73 a 89. A maioria desses salmos foi escrita por Asaf. É uma coletânea que descreve a vida de Israel como uma nação. D. Livro 4. O quarto livro é uma coleção dos Salmos 90 a 106. Nesse livro, a fidelidade de Deus com Israel é cantada. É. Livro 5. Finalmente, o último livro é formado pelos Salmos 107 a 150.
uma coletânea que traz a meditação na palavra de Deus como referencial. Nela se destaca o maior salmo de todo o livro, o Salmo 119. 2. Classificação literária dos Salmos. Os Salmos são um livro produzido para ser cantado, declamado em voz alta, por isso dizemos que ele tem 150 composições e não capítulos. Nesse sentido, eles são poemas e, portanto, o livro é classificado literariamente como poético. Assim, os estudiosos costumam classificar os diversos salmos em categorias básicas, tais como: primeiro, salmos de lamentações; segundo, de sabedoria; terceiro, régios; quarto, de louvor; quinto, de ações de graça; 6, profético; 7, penitenciais. Essas categorias nos auxiliam na compreensão do livro. Ponto 3. O propósito do livro de Salmos. É importante ressaltar que Salmos é um livro que há vários temas independentes. Nesses aspectos, podemos dizer que o propósito maior do livro de Salmos é expressar o sentimento mais íntimo da alma humana a Deus. Um dos aspectos mais belos desse livro santo é a imagem da alma humana, se inclinando ao Deus Todo-Poderoso para confessar um pecado. Salmo 51, versículo 4. Clamar por auxílio. Salmo 109, versículo 26. Reconhecer a grandeza divina. Salmo 33, versículos 6 a 8. É a alma do homem se dirigindo à presença do Deus Criador. Assim, o saltério cumpre uma função muito nobre na Bíblia, a de nos aproximar do Deus Pai Todo-Poderoso. Tópico 3. Principais temas de Salmos. Ponto 1. O Deus Criador e Sustentador. Uma das imagens mais poderosas do livro de Salmos é a apresentação de Deus como Criador e Sustentador de todas as coisas. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Salmo 24, versículo 2. Aqui, Deus é apresentado como ser distinto de sua criação, e ao mesmo tempo que sustenta e se relaciona pessoalmente com o que criou. Uma mensagem consoladora dos Salmos quanto ao poder criador e sustentador de Deus é que não estamos sozinhos neste mundo. Não pertencemos a um mundo que foi produzido pelo acaso. Ao contrário, vivemos em um mundo criado e sustentado pelo Deus Pai Todo-Poderoso. Fomos criados por Ele, sustentados pela sua destra e amados por seu generoso e sublime amor. Ponto 2. A realeza do Messias. Muitos salmos enfatizam o Rei de Israel, isto é, sua entronização, justiça, retidão e reinado perene. Salmo 72, versículo 1 ao 7. Salmo 110, versículo 1. É verdade que esses salmos se referiam originalmente a Davi e seus sucessores. Entretanto, algumas declarações a respeito do rei em Israel não se cumpriram, mas foram reveladas ao longo do ministério de nosso Senhor Jesus, conforme Mateus, capítulo 22, versículo 43 a 45. Os primeiros cristãos também citaram o texto dos Salmos régio para confirmar que o Senhor Jesus era o Messias prometido nos Salmos. Sim, o livro de Salmos nos ajuda a adorar Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ponto 3. A vida de devoção a Deus. Esse livro remota diversos aspectos da vida espiritual a partir de variados temas devocionais. Louvor a Deus, agradecê-lo, celebrá-lo, clamá-lo, confessar o pecado, confiar, esperar, enfim, muitos aspectos da vida espiritual apresentados no saltério produzem um conjunto de prática devocional. Por isso, podemos dizer que o livro de Salmos nos ajuda a orar melhor, a louvar ao Senhor de maneira mais piedosa, a cultuá-lo em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24. Sua linguagem nos ajuda a moldar nossos afetos e devoção a Deus, e, sobretudo, as nossas ações na vida.
isto é, exercitando o autoexame, a confissão, a retidão e a justiça diante de Deus. Conclusão. Nesta lição, estudamos o conceito, a estrutura, o propósito e alguns temas que perpassam o livro de Salmos. Vimos que este livro era usado por Jesus e a igreja primitiva. Aprendemos que ele é muito proveitoso para potencializar nossa vida devocional diante de Deus. Assim, o nosso objetivo é que, ao longo das 13 lições, possamos orar melhor, adorar de maneira mais piedosa e servir ao Senhor de forma mais amorosa.